Graça e paz, estamos aqui, já entrando novamente pelo Instagram, aqui para nossa palavra do meio-dia. Vamos tentar agora aqui, ainda não está a internet muito boa, mas acredito eu que está melhor e que vamos conseguir transmitir. Já está aqui a Simone, ali de Laranjal, está aqui pelo Instagram, o Slay também veio para o Instagram, a Amada está aqui no Instagram, bem-vindo vocês. Realmente tá difícil aqui, ó. Aqui agora abriu aqui no Facebook. Mas vamos lá, vamos caminhando, né? A Rose tá aqui no Instagram. Jéssica Marques também. Bem-vindo, Jéssica. Graça e paz, daí você vê coisas essas internet. Não sei como é em Goiânia, né? Mas aqui é difícil. Flávia Freitas está aqui também. Bem-vindo, Flávia. Bem-vindo, a Rose já tinha entrado ali, né? Rose Alves. Carol, bem-vindo, Carol. Carol, minha nora, tá aqui também. E vamos continuar aqui caminhando. Queria já começar, na verdade, continuar, né? Paola tá aqui. Mendes Brito também. Mais uma pessoa que não fala aqui. Acontece, mas que acontece muito, Slay. Aqui tá Enaldi Queiroz, acho que a Lidiane Queiroz está aqui também. Lidiane, bem-vinda. Glória a Deus, glória a Deus. Agora que estamos pelo Facebook, vamos continuar. Mas eu queria continuar compartilhando com vocês essa palavra que eu acho que é essencial. A gente já viu muitos benefícios que o espinho na carne traz, né? Não vou nem dizer que ele trouxe para o apóstolo Paulo, porque ele traz para nós também. E você vê ali que depois dessa experiência, o apóstolo Paulo fala que ele começa a se gloriar nas suas fraquezas. Ele começa a se alegrar até por coisas que aparentemente eram ruins, mas ele entende que essas coisas vão trazer para ele benefícios e coisas boas. E ontem eu comecei a falar nisso, mas eu queria compartilhar com vocês um livro. É mais assim um livro muito bom que tocou minha vida. Eu tenho um amigo, aliás, é um amigo que eu nunca ouvi pessoalmente. Eu só falo com ele por via e-mail, nem celular dele, nem telefone dele eu tenho. Mas ele me manda livro continuamente. Ele já mandou centenas mesmo de livros, ele já me mandou. Há anos que ele me manda. Mas um dia ele me mandou um livro chamado O Cálice e a Glória. E esse livro é um livro que fala sobre sofrimento. E o autor, que é o Greg Harris, né? Esse aqui é o autor. Ele conta que começa contando a história quando ele perde. A esposa dele está grávida e perde um casal de gêmeas. E ele lembra naquele dia que ele estava na igreja, que ele saiu da igreja para levar o filho, a esposa dele no médico. E naquele dia a filha dele tinha ganho 2 balas e ele chega para ela e fala assim: põe as duas na minha mão, né? E ela não queria colocar as 2 balas na mão dele. Ele fala: põe as duas na minha mão. E aí ela reluta, mas ele fala: você põe as duas na minha mão. Aí ele pega aquelas 2 balas e guarda para dar para ela depois. Mas aí ele vai para o hospital, ele leva a esposa para ganhar gêmeos. E quando ele chega lá, quando eles chegam lá, o fato é que a esposa perdeu aquelas 2 crianças, né? Não concebeu. E aquilo foi uma dor muito grande no coração dele, uma dor muito tremenda no coração dele. E ele ficou vários dias lutando com aquilo, mas ele lembrou daquela palavra que ele tinha dito para a filha dele: põe as duas na minha mão. Então ele viu aquilo como se Deus estivesse falando para ele: põe isso na minha mão, põe tuas 2 filhas na minha mão. E ele conta que quando ele foi, poucos dias depois, para um velório de alguém que tinha perdido o filho, ele falou que foi muito diferente estar ali naquele momento. Porque agora ele entendia a dor daquele pai de perder um filho. Ele agora entendia o que estava se passando ali. Mas aquilo não era o final do que Deus tinha para ensinar para ele. Na verdade, aquilo ali era o começo. Porque pouco depois ele era um homem saudável, ele era um homem que fazia exercício, era um homem que andava. E de repente ele se viu com uma enfermidade inexplicável que veio sobre ele, que deixou ele inválido por vários meses.
Por vários meses ele mal conseguia andar, por vários meses ele não conseguia fazer nada sozinho, ele não conseguia caminhar sozinho. E ele falou que esse foi o período em que ele aprendeu muito, muita coisa de Deus. E aí ele escreveu esse livro, O Cálice e a Glória, para falar um pouquinho dessa questão do sofrimento, da aflição e da angústia, das coisas que vão ensinando. E ele vai percorrendo a Bíblia, só para você ter ideia, alguns títulos do livro aqui é o deserto, o cálice, a estrada, o presente, a comunhão, as pegadas, a surpresa, a bênção, o acordo, a glória. Tudo isso são assuntos relacionados às coisas que a Bíblia fala do sofrimento. E essa frase aqui, eu até copiei essa frase aqui tocante, que ele fala assim: suas orações não são as mesmas quando você está olhando do fundo do poço para cima. Realmente, quando a gente está numa posição de vulnerabilidade, a nossa oração ela é muito mais séria, né? Ela é muito mais séria. Quando a gente está na aflição, ela é muito mais séria, ela é muito mais real. Nós realmente buscamos quem é o Senhor, desejamos quem é o Senhor. Então essa é uma verdade a respeito disso. Mas o que me tocou muito, e aqui eu quero ler para você essa passagem, quando ele fala sobre o deserto a gente entende que está falando realmente de um tempo de provação de Deus para a nossa vida. O cálice, a gente entende, quando fala do cálice, a gente entende que está falando daquele cálice que Jesus falou para os discípulos, né, que um queria sentar à direita, o outro queria sentar à esquerda, e aí Jesus fala para eles: vocês vão beber o cálice do sofrimento que eu vou beber. E eles disseram: vamos. Então aqui o cálice é o sofrimento. A estrada, a gente entende que a estrada é também uma metáfora do sofrimento. Mas quando chega no presente, você está achando que é uma recompensa pelo sofrimento, por sofrer no lugar de Cristo. Mas não era. Quando ele vai falar do presente, ele vai citar uma passagem em que a Bíblia fala do privilégio, em que a Bíblia fala da graça e do presente que é sofrer por amor a Cristo. Quando Paulo escreve para os Filipenses, e repetindo aquilo que eu já disse, quando Paulo escreve para os Filipenses, ele está escrevendo para os Filipenses do fundo de uma prisão. É de lá que ele está escrevendo. E essa epístola é a epístola da alegria, porque nessa epístola pequena, 4 capítulos, ele fala 8 vezes pelo menos de alegria, de se alegrar, de se regozijar. Ele vai falar a respeito disso. E aqui no capítulo 1 de Filipenses, eu vou ler aqui na NVI, que é melhor, no versículo 29, ele fala assim: pois a vocês foi dado, olha o que fala aqui, pois a vocês foi dado o privilégio de não apenas crer em Cristo, mas também de sofrer por Ele. Para vocês foi dado o privilégio, não simplesmente de você crer em Cristo, mas também de você sofrer por Ele. Então agora o apóstolo ele não olha que ele está ali numa cadeia, acusado indevidamente, preso sem poder sair, em uma situação de tantas limitações. Ele não vê isto. Ele não vê isso como algo ruim, mas ele vê isso como um privilégio, o privilégio de poder sofrer por Cristo. Sabe o que nos entristece? Que vinha às vezes uma tristeza no meu coração? Quantas pessoas elas sofrem nesse mundo sem Cristo? Quantas pessoas eles não passam por situações tão terríveis nessa vida sem Cristo? Não tem Deus na vida deles. Eles sofrem sem esperança. Eles sofrem sem poder ter perspectiva de que no depois, quando acabar aquele sofrimento aqui nessa terra, há uma recompensa maior esperando eles. Quantas pessoas elas sofrem sem Cristo? E aí às vezes a gente reclama do nosso sofrimento, mas o nosso sofrimento tem significado, o nosso sofrimento tem razão, o nosso sofrimento tem promessa de consolo, o nosso sofrimento, e principalmente, se for um sofrimento por causa do nosso amor por Cristo, se for um sofrimento por causa do nosso amor por Jesus, aí esse sofrimento, ele não é só algo a ser suportado, ele é algo pelo qual nós temos que nos gloriar e alegrar, porque nós estamos sofrendo por aquele que é Senhor absoluto do universo, aquele que nos recompensará
por cada aflição, por cada sofrimento, por cada lágrima e choro que você teve por amor a Ele. Então o que Paulo está escrevendo aqui, e a palavra aqui, eu achei isso muito maravilhoso, é a palavra carisma. Sabe o dom do Espírito Santo, que é o carisma? É o carismata, né? Sabe a graça geral, que é carisma? Então, entre outras coisas, a palavra pode significar presente. E de fato, sofrer por amor de Jesus, aqui Paulo está dizendo, vocês ganharam um presente, o presente de sofrer por Cristo. Pode ser que hoje a gente olhe esse sofrimento por Cristo e muito desse sofrimento por Cristo não faça sentido. Mas pense que daqui a um tempo, eu não sei quanto tempo, nós estaremos numa glória tão grande, nós estaremos numa condição tão maravilhosa, nós estaremos numa circunstância que 1 Coríntios 2,9 Paulo diz, aquilo que o olho não viu e o ouvido não ouviu e aquilo que não subiu ao coração do homem é o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Então nós pensarmos que é uma alegria, uma coisa tão indizível. Então esse sofrimento, Paulo está ali na cadeia, e ele fala, vocês têm um privilégio, não apenas de confiar em Jesus, não apenas de crer em Jesus, mas de sofrer por Jesus. Eu sei que a gente não consegue enxergar isso, mas por isso que eu fiz questão de dizer, esse espinho na carne, esses espinhos na carne, que muitas vezes a gente sofre por amor a Cristo, que a gente tem por amor a Jesus, certas circunstâncias que vieram na nossa vida porque nós o amamos, porque nós queremos agradá-lo, porque nós queremos fazer a vontade dele. Sabe, esse sofrimento não é para a gente ficar murmurando dele, não. É para a gente saber que os frutos dele serão uma coisa maravilhosa. É um privilégio. Sabe, eu fiquei lembrando aqui, num dia em que Davi, ele está no meio de uma batalha, e Davi fala assim para os homens dele, quem me dera eu beber da água daquela cisterna que tem lá no poço de Belém, quem me dera beber daquela água, ele morrendo de sede. E aí os homens dele, os soldados deles, eles saíram ali guerreando contra toda uma guarnição dos soldados do inimigo, para chegar até aquele poço e tirar aquela água para Davi, levar aquela água para Davi. Eles arriscaram a própria vida, eles se feriram naquele processo para trazer aquela água para Davi. E para eles aquilo não era um peso, para eles aquilo era um privilégio. Quando eles chegam lá com aquela água, provavelmente eles estavam cortados, estavam feridos, eles estavam machucados, mas eles estavam felizes porque eles estavam oferecendo a água que o rei queria, estava dando aquilo que o rei desejou. Então, para eles aquilo não era um castigo, para eles não era uma oposição. Davi não os obrigou a fazer aquilo. Aquilo era o coração deles, que amava o rei e queria servir o rei. Sabe, quando ontem falei de mulheres que às vezes ficam sozinhas porque elas não querem se envolver com alguém que não seja do Senhor, ou com alguém que o Senhor não queira. Elas suportam situações difíceis sozinhas, por amor a Jesus. Sabe, falando sobre isso, elas não fazem isso por obrigação, porque vai ter uma punição direta sobre elas, mas elas fazem isso porque o coração delas ama Jesus. E elas estão dispostas a perder, elas estão dispostas a sofrer, elas estão dispostas a ter uma vida talvez mais desgastante em certos aspectos, mas o amor delas por Jesus permanece ali. E aí eu quero ler aqui, quando Pedro escreve a sua epístola, Pedro escreve assim, capítulo 5, 4, versículo 12, ele fala assim, amados, não se surpreendam com o fogo que surge entre vocês, para os provar, como se algo estranho lhe estivesse acontecendo. Mas alegre-se à medida que participam dos sofrimentos de Cristo, para que também, quando a sua glória for revelada, vocês exultem com grande alegria. Se vocês são insultados por causa do nome de Cristo, felizes são vocês. Olha que coisa, se você é ofendido, se você é desprezado, se você é esquecido, se você é humilhado por causa do nome de Cristo, aí ele continua dizendo, felizes são vocês. Feliz se eu perco por amor a esse Jesus. Feliz se eu sofro por amor a esse Jesus. Feliz se eu, por escolher o que Ele quer para a minha vida, né,
eu às vezes vou escutar certas coisas, feliz sou eu. E aqui ainda vai dizer assim: se algum de felizes são vocês, pois o Espírito da glória, o Espírito de Deus, repousa sobre você. O Espírito da glória repousa sobre você quando você sofre por amor a Jesus. Eu já conversei com muitos alunos que largaram tudo para ir para o campo missionário, largaram tudo para ir aprender mais da palavra, para ir dedicar a vida a Cristo. E eles ouviram tantas críticas, eles ouviram tantas palavras duras. Teve um que disse que quando ele decidiu largar tudo para ir para um lugar, para aprender a palavra, para se preparar para missões, o pai dele falou assim para ele: Você não é mais meu filho. Então essas coisas são duras, essas coisas ferem lá no profundo, mas essas dores, elas têm que nos alegrar. Aqui dentro do coração tem uma dor, mas por cima, em volta dessa dor, tem uma alegria maravilhosa, tem uma felicidade maravilhosa, porque ela é fruto do nosso amor, do nosso desejo de servir e agradar a Deus. E aí Paulo fala aqui: de boa vontade, pois, me alegrarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Por isso sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias por amor de Cristo. Porquanto estou fraco, então é que eu estou forte. Muitas vezes tem aquele espinho na minha carne, aquela limitação física, tem aquela opressão de alguém, aquelas tribulações que vêm sobre a nossa vida, tem opressão espiritual. Você às vezes está no ministério e as pessoas não entendem as coisas no ministério, que o peso que você carrega no ministério às vezes é um peso que quem não carrega não sabe. Tem dia que a luta é muito grande, tem dia que a peleja é muito grande, você sente, parece Satanás, ele está respirando ali nas suas costas, de tão terrível que é aquela opressão. E você ora, você repreende, mas aquilo demora para sair. E as pessoas que não caminham com o Senhor, às vezes elas não entendem o que você está passando. Elas te cobram, mas elas não sabem aquilo que você está passando. Mas se você está sofrendo tudo isso por amor a Jesus, pode ter certeza, se alegre. Glória a Deus, porque você está sofrendo por Jesus e não sem Jesus. Glória a Deus, porque você está sofrendo com Jesus e não sem Jesus. Que o Senhor nos mude. Meu desejo aqui, minha oração é para que o Senhor nos mude. E a gente comece a trabalhar, a gente comece, Senhor, a abrir o nosso coração para que o Senhor mude a nossa maneira de ver as coisas. Que a gente possa, Senhor, enxergar que é um privilégio, é uma graça, é um presente sofrer por ti e sofrer contigo, enquanto tanta gente ela sofre sem o Senhor, ela sofre sem te conhecer. E mesmo aqueles que não sofrem, que estão alegres, que aparentemente estão bem, eles um dia, quando chegar naquele dia, assim, eles não têm nada, mas tu, Senhor dos céus e da terra, vai ter a tua recompensa, o teu brilho, a tua glória sobre as nossas vidas. Nos ensina, Senhor. A gente ainda é tão cheio de murmuração, a gente ainda é tão cheio de abatimento, a gente ainda é tão cheio, Senhor, de às vezes permitir que a angústia e a depressão entre no nosso coração, quando nós deveríamos estar alegre e glorificando pelo privilégio, pela alegria de sofrer pelo teu nome. Abençoa, Pai, os meus irmãos, fortalece-os, levanta-os, ó Pai, coloca o Senhor na tua presença, na tua mão poderosa, que a vida deles esteja em ti, ó Deus, que o coração deles esteja em ti, e que eles possam permanecer firmados, abençoados, para a glória, para a honra do teu santo nome. Ó Deus, em nome de Jesus, traz tua paz, traz teu consolo, traz sobre eles, Senhor, a tua cura e a tua vida. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito obrigado, queridos. Me desculpa aí os apertos técnicos aqui, inclusive não ficou bom, né? Tem uma barbearia aqui, eu não sei se é do Alisson, talvez seja. William Fábio, Moisés está aqui, glória a Deus. Zanelati, não sei se é o Douglas, bem-vindo vocês. Patrícia, Weder Luiz, Deone Desposito também, Deus abençoe. Daniel, bem-vindo, Daniel. Daniel aqui, eu acho que é o Daniel. Ah, ele mesmo, Daniel Porto. Um abração, Daniel. Deus seja contigo. A Cássia Queira, a Lidiane aqui. Deus abençoe vocês. E se Deus permitir, amanhã estaremos aqui
na palavra do meio-dia.